Você é mais do que vencedor. O mundo produz vencedor, o céu produz mais do que vencedor. Tem tanta gente que é vencedor nessa terra e se Deus não tiver misericórdia e não converter, vai ficar por aqui. O mundo produz vencedor, a igreja tem um chamado para produzir mais do que vencedor. A gente chega falido, puxando o cachorrinho, derrotado, em diversas áreas. A gente chega, mas não fica. Você pode chegar do jeito que for, mas Deus se recusa a deixar você assim, ó, fala comigo. Você pode chegar do jeito que for, mas Deus se recusa a te deixar desse jeito. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. Para Pedro, Jesus disse pela primeira vez o nome eclésia, ou igreja. Falou a ele em Mateus 16, a porta do inferno não prevalece contra a minha igreja. E Jesus tem uma igreja na terra. Tem muitas igrejas, com nome e tudo. Mas Jesus disse que tem uma no meio dessas todas. Nós esperamos que nós sejamos essa igreja. E a qualificação dela, ele diz que o inferno não prevalece contra ela. É Jesus está dizendo e Jesus não conta mentira. E é verdade, faz 2000 anos, ela já enfrentou o Império Romano, ela enfrentou o comunismo, ela enfrentou o nazismo, a igreja, ela enfrentou tudo quanto é tipo de oposição, e ela continua em pé. E ela vai marchar. Para Paulo ele disse, quando ainda chamava Saulo, 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 por que tu me persegue? Perseguir o meu povo é me perseguir. E você vai sair mal, você vai ver só o quanto é bom lutar contra a minha igreja e contra eu. Atos 9. Não tem jeito de destruir ela. Foi quando Paulo converteu. E o mesmo Paulo escreveu sobre essa igreja em 1 Tessalonicenses 4,13, dizendo, olha, não seja ignorante acerca dos que dormem, porque o Senhor enviará seu anjo, o anjo tocará a trombeta, todos os mortos ressuscitarão em Cristo, e nós os vivos seremos arrebatados. Ele ouviu aquilo de Jesus e ele escreveu, falou, impossível de derrotar a igreja vai ser arrebatada, então não vai ser derrotada nunca, ela é de vencedor. E João olhou no Apocalipse e viu uma multidão que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele viu uma multidão no futuro. E ele disse que a igreja, a noiva, é a noiva. Por isso que nós colocamos esse tema. Falando na primeira pessoa, profeticamente, como Jesus estivesse falando, e Jesus está dizendo, a minha igreja é uma igreja de vencedores. Muitos estão dentro da igreja, e muitos são legalmente herdeiros de uma grande fortuna, mas vivem uma vida de absoluta miséria. E a igreja do Senhor Jesus é de vencedor. Mas individualmente, às vezes, nós não gozamos de uma vida vitoriosa. Portanto, nessa noite aqui, é bom que você saiba, é bom que eu saiba, é bom que a gente desperte, que além do congregado vir aqui, de escutar sermão após sermão,
Ler a Bíblia, alguns leem em casa, ou jejuar e orar. É bom que a gente saiba que a igreja a qual pertencemos, somos membros, a igreja do Senhor Jesus, é de vencedores. O inimigo não terá muito problema mais se não puder roubar a tua salvação, já que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Desde que ele faz da sua vida uma vida de derrota. Que é grande a incoerência. Como é que você canta todos esses cânticos para Jesus, se você não experimenta ser vitorioso? Como é que você prega? Como é que você fala? O que ocorre conosco? Que embora está documentado que a Bíblia era e vai ser até o fim vencedora. Como é que é isso? Eu estou dentro dela e como é que anda a minha vida? Que vitória eu tenho experimentado? Será que eu entendo isso? Será que o Espírito Santo testifica no meu coração uma vida vitoriosa? Eu até entendo que nos primeiros passos nossos com Jesus é duro. Como eu disse, a grande maioria chega falido, materialmente, emocionalmente. Alguns chegam já com a família separada. Alguns chegam vencendo demônios mais variados, demônios de espírito de morte, de suicídio, de homicídio. A gente vem vindo aí carregando uma carga. Mas Jesus é o valente, Jesus é o vencedor, Jesus é aquele que quer nos dar a vitória. O que ocorre conosco? Se a igreja é vencedora, o que ocorre conosco se nós não experimentamos a vitória? O que ocorre? Carrego a Bíblia, 66 livros, é só de profecia. É um documento de profecia dos feitos de quem andou com Deus no Velho Testamento e no Novo. E agora nós estamos aqui enganjados nessa igreja de Jesus. Por acaso chama Missão Atos, outra chama Assembleia, outra chama Deus e Amor. E assim por diante. Mas nós somos membros do corpo de Cristo. Nosso Cristo, que é o cabeça da igreja, venceu a morte. O que tem na minha estrutura, seja ela vindo do mundo invisível, da legalidade satânica, que não deixa eu enxergar a vitória. O que tem na minha própria pessoa, como cidadão, nesse levar a vida, que eu não experimento sair desse círculo vicioso. Não sai do lugar. O que ocorre? Que coerência que tem que haver com a minha confissão, com a minha vida, com a minha fé, e o que nós estamos afirmando aqui, que a igreja do Senhor Jesus, a minha igreja, é uma igreja de vencedor. 7 cartas ele escreveu no Apocalipse, e ele termina assim. Ele termina as cartas assim: ao vencedor farei coluna na minha casa. Ao vencedor eu farei que se alimente da árvore da vida, e assim por diante. Na 7 cartas há um convite para a sua igreja, seja a igreja de Esmirna, de Éfeso, seja de Tiatira, 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, ele termina dizendo: ao vencedor, há uma expectativa em Cristo que você seja vencedor, que eu seja vencedor, que a igreja dele seja vencedor, porque ele é vencedor. Nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele está dizendo que ele venceu, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. O que ocorre muitas vezes, eu vou aqui compartilhar, por que nós somos incoerentes com um tema tão bom desse? A minha igreja é uma igreja de vencedor. Você pode afirmar, a minha igreja é uma igreja de vencedor? Você pode afirmar? Então vamos lá, a minha igreja é uma igreja de vencedor. Mas você pode afirmar também, eu sou uma pessoa vencedora. Mas saiu fraco, hein? Se a sua igreja é a igreja de vencedor, você é vencedor. Você pode não estar aguentando nenhuma. Você pode estar, chegou nessa noite aqui, não está aguentando nem com o peso de uma paia, mas se a sua boca falar, se a minha igreja é uma igreja de vencedor, é o seguinte: eu sou vencedor, eu sou vencedora. Você deu essa chance para o Senhor, e o Senhor agora vai esclarecer o seu coração. Ele vai falar ao seu coração. Por que você pode afirmar? Se Jesus pode afirmar que a igreja dele é uma igreja de vencedora, você também pode afirmar que você é um cristão vencedor.
que você é um vencedor e uma vencedora. Não importa daqui para trás, às vezes você levou uns cascudos bons do diabo aí, ou a própria vida te deu uns cascudos bons, mas é daqui para trás. Essa noite aqui será um divisor de água em nome de Jesus. Essa noite aqui será um divisor de água. Você não deve vir para uma reunião onde vai falar de Deus, se você não está pronto para as mudanças que Deus vai fazer. Mas você veio, então você está pronto, senão Deus não deixaria você entrar aqui para as mudanças que vai acontecer nessa noite aqui. Em nome de Jesus. Acompanha comigo, isso mesmo, olha para mim e acompanha comigo. Como é que isso acontece? Primeira coisa, nós precisamos de entender a diferença, para ser vencedor, entre a verdade escrita e a verdade vivida. Tem diferença. Verdade escrita, às vezes eu sei, eu tenho mais de 100 versículos de cor. É uma coisa. E a verdade vivida. Porque, aliás, muitos analfabetos vivem a Bíblia e não sabem ler. Para ele não tem... A palavra escrita para ele não sabe ler. Mas ele escuta, ele ouve o testemunho e ele vive. Enquanto que, às vezes, eu posso ser uma pessoa que leio muito bem, até sei decorar alguns versículos e tal, mas não vivo. Verdade escrita não vem, ela não é vivida. Aquilo que está no papel e aquilo que sai do papel. Há uma diferença. Entre a teoria e a experiência. Minha igreja é uma igreja de vencedores. Por quê? Porque os vencedores são aqueles que sabem essa diferença. A diferença entre a verdade escrita e a verdade vivida. Entre aquilo que está no papel e aquilo que sai do papel. Entre a teoria e a experiência. Vamos começar no versículo 35. Você vai ver agora o testemunho e a posição de um vencedor. Que tipo de experiência ele passa. Que conclusão ele chega. Olha aqui o testemunho. Ó. Começa no 35. Ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa falando da experiência dele. Será a tribulação? Que o vencedor sabe enfrentar a tribulação. A angústia. O vencedor sabe enfrentar a angústia. Perseguição. O vencedor sabe enfrentar a perseguição no serviço, onde mora, as injustiças que passa. Fome. O vencedor não vai ter problema um dia que diminuir o padrão, não. Se não vai comer carne, vai comer ovo. Perigo! Espada! Ele sabe a diferença entre a verdade escrita e a verdade vivida, aquilo que está no papel e aquilo que saiu do papel, entre a teoria e a experiência. O testemunho dele é a posição do vencedor, porque na experiência ele sabe enfrentar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Sabe enfrentar. Por isso que nada separa ele do amor de Jesus. Mas a maioria de nós não fica firme, queridos. Não é firme. Desvia, ou às vezes está só de corpo presente. Às vezes não é coisas tão profundas como está aqui, mas ele não sabe enfrentar. Os cristãos dos nossos dias, ele não sabe enfrentar a luta, a batalha de viver nesse mundo de forma vitoriosa. Ele não sabe colocar na prática. A hora que ele tem uma chance para colocar na prática, ele não sabe. Ele não sabe enfrentar uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ele não sabe. Ele vai esfriando, ele vai deixando o Senhor, ou ele vira um frequentador revoltado ou desvia. E fica lá desviado, com uma luta tremenda com Deus, uma luta tremenda com o pastor, com a igreja, e vai para lá e vai para cá. Mas olha aqui, ó, ainda vai mais longe, olha o 35. Mas em todas essas coisas que ele acabou de falar, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, ele continua, que nem a morte nem a vida,
Isso é a fé da Bíblia, irmão. A fé da Bíblia é para morrer e para viver. Para viver você tem que ter fé e para morrer você tem que ter fé também. Senão você perde a fé na hora que está chegando a hora da morte, do enfrentamento. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos e nem demônio. Nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer outro poder. Nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, meu irmão, ó. Olha aqui, ó. Tem jeito de separar. Entendeu? O vencedor, ele tem uma cola cristocêntrica. Nada pode separar ele. Ele tem um testemunho. Alguém olha e fala, não, isso daí é crente. Eu já vi as tribulações que ele enfrentou. Não, meu parente lá que vai na igreja, esse é assim, esse daí passou por um sufoco, vivia de cesta básica, mas ó, ficou firme, ó, hoje está próspero. Não, esse daí foi perseguido lá na empresa que ele trabalhava por ser crente, carregar uma Bíblia. Ele tem um testemunho, entendeu? Ele é vencedor. Como é que você vai saber se é vencedor se você não enfrentar as oposições que vêm da vida? Se nas oposições você beber, ou usar qualquer outra coisa, ou usar a fuga na oposição, ou começar a pôr defeito na igreja, nisso, naquilo, em Deus, defeito em tudo, que é o que geralmente ocorre. Então veja só, a minha igreja é uma igreja vencedor, e o vencedor que pertence à minha igreja, ele sabe a diferença entre verdade escrita e verdade vivida, entre aquilo que está no papel e aquilo que saiu do papel, entre a teoria e a experiência. Ele tem um testemunho, uma posição de vencedor. Ele está ligado em Cristo. Foi como Jesus falou para Paulo, se você está perseguindo o meu povo, você não vai atingir eles, porque eu não deixo. E nem me atingir. Aliás, estou te dizendo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas não é o senhor, é o Pedro, aquele louco lá que eu estou perseguindo. Agora o cara começou a pregar. Ah, é? Mas é eu sou o Pedro. Não, é o Tomé que dizia que tem fé e não tem mais. Estou perseguindo esses caras. Não, mas é eu que você está perseguindo, não é ele. Então o inferno sabe que não pode tocar a mão em você. O inferno sabe, meu irmão, é as brechas que a gente abre. Você está entendendo? Você é um vencedor, Satanás sabe. Você é seguidor de Cristo. Você é assim com ele sabe. Nós temos a batalha com o inferno. Ao enfrentar o inferno, os demônios dizem, eu estou vendo luz, eu não posso com ele. E quando Jesus expulsava os demônios, o demônio dizia assim para Jesus, tu vieste me atormentar. Hoje nós somos atormentados pelos demônios. Eu sou assim com ele, nada pode me separar. Nem anjo, nem demônio, nem anjo caído, nem anjo está no estado original, nada pode me separar. Nem o arcanjo Miguel, nem o anjo Gabriel, nem o querubim caído, nem Lúcifer. Nenhum desses, nem poderes desse mundo, do outro mundo, pode me separar. Nada pode me atingir. A pergunta é o seguinte, o que tem feito você se separar de Jesus? Qual enfrentamento que você está tendo? O Senhor está te chamando para ser vitorioso. Eu não sei o que, nessa lista aqui, eu não sei onde você está, mas nessa noite você vai começar a confessar a sua vitória. A confissão precede a vitória. Diz comigo, a confissão precede a vitória. Você vai abrir o seu bocão, meu irmão, bem grande, na orelha do diabo. Viu, meu irmãozão? Sabe, seu bocão de hipopótamo? Você vai abrir e falar aqui, Satanás, ó, chega. Não é altura, não é profundidade, não é largura, não é nenhum outro poder, não é demônio, não é anjo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu sou vitorioso. Aleluia! É isso aí, meu irmão, vamos para as cabeças. Abre a tua boca. Fala para o seu irmão, faz assim para o seu irmão. Assim, ó.
Olha aqui. Que é esquerdinho. Se você for direito, você vai com a direita. Eu sou canhoto. Mas não tem problema não. Se estiver do lado direito, meu irmão, ó. Como Paulo disse, as armas da minha milícia é para guerrear, defesa e ataque, esquerda e direita, altura e profundidade. Onde tiver o bicho, ele é atingido. O Senhor quer te levantar. Você acha que Ele está alegre de ver você caído, babando? Você acha que Ele está alegre de ver você, a sua situação? Se Ele está dizendo que a igreja dele é vitoriosa, ela vai ser arrebatada. Essa é a primeira diferença. Sabe a outra diferença? A minha igreja é uma igreja de vencedor, porque o vencedor sabe a diferença entre o salvo e o vencedor. Todo vencedor é salvo, mas nem todo salvo é vencedor. É preciso que se saiba disso. Olha bem, ó, todo vencedor é salvo, dentro da igreja, confessou Jesus. Mas nem todo salvo é vencedor. Nós temos que ser salvo e ser vencedor, nós precisamos saber a diferença. O salvo vencedor, versículo 16, olha, ele tem essa convicção, ó, acompanha aí comigo. Olha o perfil do salvo vencedor, versículo 16, ó. O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, é isso. O salvo vencedor não tem a mínima dúvida que ele é filho de Deus e que Deus ama ele. Se você tiver a mínima dúvida de que Deus te ama, você não vai ter força para lutar com o diabo, não. Ele vai vir mesmo e vai falar, como é que é? Cadê o teu Deus? Você numa pindaíba dessa? Ele te largando desse jeito aí? Você não tem força. Aqui, ó, primeiro perfil de um salvo e vencedor. Ele não tem dúvida de que ele é filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica no coração dele. Ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sabe que ele tem uma família horizontalizada, que é a biológica, de sangue, mas ele sabe que ele tem uma família verticalizada. Que Deus é o seu Pai. Que Deus é o seu Senhor. Quando ele ora o Pai Nosso que está no céu, ele sabe muito bem o que ele está falando. Não é uma coisa que ele decorou, não. Ele sabe que quando o Pai da terra, ou o auxílio da terra falha, ele sabe que ele tem um Pai para recorrer e um Pai que vai encaminhar a vida dele como todo bom Pai faz. E principalmente o Pai que está no céu. Mas o Pai habita num alto e sublime trono, mas habita também onde tem um coração quebrantado. Não é isso que Isaías diz? O Altíssimo Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também onde tem um coração quebrantado. Onde tem um filho de coração quebrantado, o Senhor aloja e faz morada. Esse é o primeiro. Segundo, versículo 26, ó. Ó o perfil do salvo vencedor, ó. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que o Espírito Santo intercede por ele no momento de fraqueza. É outro perfil. A gente fala que está fraco, e nós somos fracos, principalmente para lutar contra o inferno, a crise, a situação que está aí, nós nos sentimos impotentes. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Aonde? Que momento? Principalmente na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Quando você está achando que não vai dar conta, quando você está achando que o teste é muito grande, quando você está achando que não vai dar para segurar o casamento, quando você está achando que não vai dar para segurar a célula, para segurar a obra, a visão da igreja, quando você está achando que você não vale nada, e assim por diante. O Espírito Santo está ali, sabe? Paracleto é o nome grego do Espírito Santo. No hebraico, sabe o que é? Pneuma, de pneu. É que a gente fica tão insensível que não sente mais o vento do Espírito Santo a hora que a gente está fraco. A gente só sente o peso do inferno. Mas o pneuma está lá. Para dissipar a poeira. Para soprar e abrir o caminho. O paracleto, que é a mesma palavra de advogado, está lá.
Para quê? Para encorajar, para levantar, para defender. O advogado. Mas nós entramos na nossa neurose e começamos a liberar o inferno. Isso não é para mim, não. Que me dera. Parece que quando eu converti é diferente. Até a igreja mudou, está louco. Esse povo eu não sei qual que é. Parece que não ora mais, a gente vai descendo. Esse patrão também é folgado, ficou rico, nunca falou para mim se eu quero aumento ou não. E ainda me põe esse gerente aí, é filho do demônio esse gerente, está louco. E essa vizinha da direita minha, eu já mudei 3 vezes essa vizinha da direita, que é igual a outra. E não cabe a pessoa nem na igreja, nem no mundo mais. Ele esquece que o Espírito Santo está lá para assistir ele na fraqueza, para levantar ele. E ele vai liberando o inferno. Agora ele chega no 28, olha só o salvo vencedor, versículo 28. Olha que coisa linda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabemos que todas as coisas, todas. Os crentes costumam, irmão, achar que todas as coisas é só as boas. Mas aqui é todas as coisas. Coopera para o bem. Nessa noite, em nome de Jesus, não foi muito bom o aborto que você fez, mas ele pode cooperar e sair da sua cabeça. Deus pode te libertar desse aborto que não sai da tua cabeça. A mentira que você contou, o adultério que você cometeu, não foi boa coisa, mas a Bíblia está dizendo que nessa noite pode cooperar para o bem. A sociedade que você fez não deu certo, te passaram para trás. Olha aqui para mim, olha aqui. As boas coisas, amém, está cooperando, mas e as coisas ruins que o diabo usa para te acusar? Você pode canalizar ela. Os fracassos que você teve, e os fracassos que você teve. E o noivo que te largou quase que para ir no altar. Meu irmão, se você não canalizar isso e entender que Deus tem coisa melhor, você é um derrotado ou uma derrotada aí sentadinho. E fica essa goteira aqui. E aquele aborto, diabo. Pau. E o aborto. E aquele adultério. E aquela fornicação. E aquela mentira. Não deixa a pessoa se erguer. Aqui está dizendo que é todas as coisas. Diz assim comigo. Todas as coisas todas as coisas. As boas e as ruins. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai largar aqui no altar ruim, esse lixo, você vai largar aqui, nós vamos pôr fogo nisso em nome de Jesus. Você vai sair com as suas... meu irmão, você vai virar o arreio para a barriga. O diabo pôs um arreio no seu, você vai virar o arreio aqui, nós vamos queimar ele. Você não vai deixar mais o bicho ficar aqui, na tua orelha, direita e esquerda. Esse é o perfil de um salvo vencedor, meu. Não deixa o diabo aqui nele, não. Todas as coisas cooperam para o bem. Porque está aí o 31, Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem crente que parece que Deus é contra ele. Ele tem uma imagem distorcida de Deus e começou em casa. Sabe, em casa você já começa a conhecer Deus. E a mãe ou o pai fala assim, Deus não gosta disso. Já começa o pepino. Deus não gosta disso. Não fala isso que Deus corta a tua língua. E a gente já começa a criar um Deus esquisito, mais parecido com o diabo. Mas a gente cria. Então tem um monte de gente dentro da igreja oprimida pelo próprio Deus que ele criou, que não é o Deus da Bíblia. Parece, já viu aquela figura da morte, com aquela forca assim, aquela coisa escura? Ele carrega a Bíblia, mas ele está chegando na esquina e fala, vai aparecer ali, vai cortar o meu pescoço, ele vive deprimido. Era para viver livre. Se existe alguém livre, é nós que servimos o Senhor, pescoço erguido. Meu irmão, a gente ergue o pescoço até a hora que peca. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não era para a gente andar assim. A gente tem Deus a nosso favor, mas a gente consegue achar que Ele está contra. E o pior é que a gente, pelo comportamento inconsciente, o diabo acaba ficando a favor de muitos crentes. Ele não precisa nem de agir. Meu irmão, o diabo está lá em casa. Debaixo da cama, não vou nem entrar lá. E aí vai.
E começa a superestimar o diabo e subestimar o poder de Deus. Lá tem uma flor, lá está até meio queimada. Eu acho que é um demônio que tem naquela flor. Meu espelho está meio gozado. Eu olho, deforma minha cara o espelho. E o diabo vai indo. Aí pega o controle. Pá! Que esse filmão brabo. Sabe que esse filmão brabo? E fica deprimido ali. Pânico 3, não sei o quê. Pastor, o senhor precisa de orar lá em casa. Eu estou deprimido, oprimido. Meu filho também, mas por quê? Nós acabamos de assistir o Pânico 3. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Ao 33, ó. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Acusação, culpa, julgamento. Então, um cristão vitorioso vence a acusação, a culpa, e não julga ninguém. A pessoa mais livre é aquela que não usa de preconceito para julgar ninguém e nem se julga a si próprio. Então, não existe acusação. Paulo diz que o Senhor queimou a lista de pecado nosso. Ela está arriscada e queimada em nome de Jesus. Nossa, existe um cristão, o crente mesmo para valer, ele devia de andar com a consciência tranquila. Nem ele julga e ele nem deixa ser julgado por nada. Aliás, a gente não precisa se julgar nem quando está pecado. Quando está em pecado, não é só assumir, só arrepender. Existia alguém que podia andar em vitória, é o crente, até quando está em pecado. Se está em pecado, é só confessar. A Bíblia manda confessar, não precisa ficar com o pecado escondido. Mesmo porque não tem jeito de esconder o pecado. A diferença que nós estamos vendo aqui é entre o salvo e o vencedor. Você está vendo o perfil do salvo e vencedor? Olha o perfil dele. Ó. Ele entende que ele é filho de Deus, ele sabe que o Espírito intercede, ele sabe que as coisas cooperam para o bem, ele sabe que Deus está a favor dele, ele não usa julgamento nem contra ele, nem contra ninguém. Por isso ele pode entender que nada separa ele do amor de Deus. Esse é o segundo ponto. Então, a minha igreja é uma igreja de vencedor, por quê? Porque a pessoa sabe, o vencedor sabe a diferença entre a verdade escrita, a verdade vivida, aquilo que está no papel e aquilo que saiu do papel, entre a teoria e a experiência. Ele tem um testemunho firme em cima disso. E ele sabe também a diferença entre o salvo e o vencedor. Para arrematar, minha igreja é uma igreja de vencedor, porque também o vencedor sabe a diferença entre bênção e galardão. Bênção e galardão. Olha a bênção, ó. Versículo 29, olha a bênção. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Uma pessoa que aceita Jesus não tem condição de restaurar a imagem que foi danificada lá em Gênesis 3, lá em Adão. Quando a imagem de Adão foi danificada, e Deus tinha dado a ordem, criado ele a imagem e semelhança para sujeitar a terra, dominar e exercer a autoridade. Quando Deus trouxe o poder na mão dele, e ele entregou para a serpente, Jesus reconheceu. Jesus chamou Satanás de príncipe desse mundo. E disse que o mundo está no maligno, está na mão dele. Em Mateus 4, Satanás disse para Jesus, olha, você saiu das duas primeiras tentações, mas você sabe que eu sou dono de tudo isso daqui. Se você me adorar, eu te dou. Tem ouro, tem prata, eu tenho diamante, eu tenho tudo. O dono, Adão entregou, manchou a imagem de Deus nele e entregou. Então a bênção está sendo restaurada quando você chega em Jesus. Está aqui, ó, nós somos novamente transformados na imagem do Filho de Deus. Nós pegamos a bênção de volta. Nós voltamos a sujeitar os poderes das trevas. Nós voltamos a dominar sobre aquilo que nos dominava. Seja o pecado, seja o inimigo. Por isso que nós somos vencedores. É a imagem e semelhança. Se a imagem e semelhança é restaurada em Cristo, as outras coisas são restauradas. A mesma autoridade que Adão tinha em sujeitar a terra, em dominar,
nós começamos, no nome de Jesus, a dominar, a sujeitar as doenças, os demônios, as situações, virar situações, abrir portas. É que nós não conhecemos essa história. Nós corremos atrás da bênção quando nós já somos a bênção. Deus falou no Velho Testamento o quê para Abraão, Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. E tu serás uma bênção. Você não vai correr atrás da bênção. Jesus repetiu e disse, olha, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado está salvo. Quem não crer está condenado. E estes sinais seguirão os que crê. O que é? Os sinais. Segue, não precisa correr atrás. O quê? Em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, derrotarão a serpente. Se tiver algum veneno dela, não pode te causar mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E ele vai além quando ele dá autoridade aos 70, dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, em todo o poder do mal, e nada poderá vos causar dano algum. São verdades que a gente não vive. A gente vive derrotado. Essa é a diferença. A bênção já é garantida por Cristo com a sua ressurreição. A bênção é garantida pelo Espírito Santo no nosso coração. Há uma diferença entre bênção e galardão. Que momento que a bênção se instala na vida de um crente? Ele pode até não descontar o cheque. Ficar com o cheque na gaveta. Ou pela ignorância, ou pela falta de fé. No momento em que a imagem de Deus é transformada. No momento em que ele começa a ser parecido com o Filho de Deus. Ele volta a restaurar a autoridade e a bênção. Ah, pastor, então quer dizer que não precisa ir para lá e para cá atrás da bênção? Não, a bênção está com você. A hora que você subir no carro, você vai levar ela para dentro de casa. Por quê? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a imagem de Deus foi restaurada em ti. A autoridade de Deus foi restaurada. Aquela palavra que ele deu para Adão, sujeitai a terra e dominai, foi restaurada na sua vida e na minha vida. É por isso que os líderes disseram, pode pôr a cadeira lá e orar, pode quebrar tudo que tiver atacando as vidas na célula. É por isso que nós podemos orar aqui hoje à noite, ungir você. É por isso que você pode orar pelo seu filho. É por isso que você pode dizer diante de Deus, a bênção está comigo, eu fui restaurado. A imagem de Deus foi restaurada em mim através de Jesus. O sujeitar a terra e dominar a terra voltou para a mão do cristão novamente. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão concluiu. Ele morreu e ressuscitou. Ele pisou, como prometeu em Gênesis 3, na cabeça da serpente. E ele passou essa autoridade a todo aquele que crê. Sinais seguirão os que crê. Pode ser que a gente não creia. Pode ser que a gente ache que a teologia era só para o tempo do Paulo, João, da Maria Madalena, da Priscila, Áquila. E não é por nossos dias. Não tem jeito, nós enfrentamos as mesmas demandas. A doença, o desemprego, a crise, a opressão, a depressão. Tem que haver uma autoridade no nosso coração, vinda do Espírito Santo. E tem. Por isso que Jesus está falando que a igreja dele é uma igreja de vencedores. Porque ele tem dentro delas pessoas que sabem a diferença entre bênção e galardão. Então a bênção não corre atrás, a bênção se exercita. É porque você acha que criança expulsa demônio? Eu já vi criança expulsar demônio. Pode ser que você já está na minha idade, ou quase chegando, e nunca expulsou. Eu já vi criança expulsar demônio. Eu já vi adolescente curar enfermo. Eu já vi com esse olho aqui que a terra não vai comer em nome de Jesus. Você é arrebatado. Papo. Eu já vi com esse olho bonito aqui. Eu já vi, meu irmão. Eu já vi criança ser batizada com o Espírito Santo. Mas por que você não pode ser usado por Deus? Isso é a bênção. Não precisa correr atrás da bênção.
Às vezes nós achamos dentro da igreja que um tem um pacote de bênção, nós não temos nada. Nós temos o mesmo Cristo, o mesmo Deus e o mesmo Espírito. Pode ser que a gente não tenha a mesma coragem, mas nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo e o mesmo Espírito, a mesma palavra. Pode ser que a gente não tenha fé. Pode ser que o diabo fala que a gente é desse tamanhozinho aqui, ó, menor do que o Chico Anísio falava, bem menor. Pode ser que o diabo faça isso. Então você tem um tesouro imensurável, mas não sabe usar. Minha igreja é uma igreja de vencedor, porque ela sabe a diferença entre a verdade escrita e a verdade vivida. A diferença entre salvo e vencedor. Agora, eu sei que nem todo salvo é vencedor, mas todo vencedor é salvo. E a diferença entre bênção e galardão. Agora o versículo 29 continua, olha o galardão aqui, ó. Vou ler outra vez 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. A imagem restaurada, a bênção restaurada. Mas não para aí. A fim de que Jesus seja o primogênito entre os muitos irmãos. Aqui é o galardão. A bênção você desfruta hoje, aquilo que Deus fez para você. Galardão é Deus desfrutar daquilo que você vai fazer com ele, para Ele em vida. O que é que vai fazer para Ele? Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus quer que Jesus seja o primogênito. Entre meia dúzia de irmãos, entre 5 irmãos, 2 irmãos, primogênito entre o quê? Muitos. Fala assim para o seu irmão, ó, é muitos. Bom, irmão, a grande bênção, sabe o que é? Que Jesus já é o teu irmão mais velho, o primogênito. Você está aqui garantido. Pode falar para o seu irmão, Jesus é teu irmão mais velho. Ele é o primogênito. Mas você não vai querer morrer sentadinho nessa cadeira sem trazer o teu irmão para ele, vai? Hã? Não, você pode escolher. Jesus já é o seu irmão mais velho, mas qual é o projeto do plano eterno do Pai? Que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, não é só isso aqui, nós já estamos enchendo aqui e nós queremos ir para um lugar maior. Nós vamos para um lugar maior. Esse lugar já não está muito bom, a gente já não está achando lugar aqui, nós precisamos de ir para um lugar maior. Mas sabe por que nós vamos? Porque você tem o irmão mais velho. Ele já é o seu irmão mais velho. Entendeu? E você não é você não quer uma família pequena. Se o pai quer que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, então você vai fazer de tudo para o seu avô virar o seu irmão na fé, sua avó virar o seu irmão na fé, seu tio, sua tia, seu amigo de serviço virar o seu irmão na fé. Jesus não quer ser o primogênito entre muitos irmãos? Esse é o galardão, querido. Tá? A bênção é desfrutar daquilo que Ele já fez. E galardão é Deus desfrutar daquilo que nós fazemos para Ele. O que é que Ele quer que você faça? Alguns acham que é dar estudo, pregar, que nem eu estou fazendo, cantar. Não é não. O que o Pai quer que Jesus tenha aqui é muitos irmãos para Ele se tornar o primogênito, o irmão mais velho. Ó, não era para você estar apanhando do diabo assim, viu? Você não chama teu irmão mais velho para briga? Eu lembro quando eu estava na escola, meu irmão mais velho já tinha morrido, né? Não, mas o meu irmão mais velho estava até vivo ainda. Ele morreu em 70. E quando eu não aguentava a briguinha com os coleguinhas, eu falava, espera aí que eu vou chamar meu irmão mais velho, ó. Tem crente que apanha dia e noite e não chama o irmão mais velho. A partir dessa noite você vai chamar o seu irmão mais velho para a batalha que você está enfrentando. Ele está dizendo que é o primogênito. Ele está dizendo, eu quero misturar com a tua briga, isso deixa comigo. Você está enfrentando uns demônios grandão, bem grandão, assim, parece um prédio. Chama teu irmão mais velho para trombar com esses bichos. Chama teu irmão mais velho para sair na pancadaria que precisa no mundo invisível. Está entendendo? Você está com a popa vermelha de apanhar, não precisa disso. Você está com o rostinho aí, com a bochecha vermelha de apanhar, não precisa disso. Olha a bochechinha. Está vermelha?
está apanhando, seja de coisas visíveis ou invisíveis. Jesus é teu irmão mais velho, Ele quer assumir a tua parada, a tua batalha nessa noite. Vem, eu estou alegre porque você se tornou meu irmão. Eu sou o mais velho, mas meu pai já me deu uma família dentro dessa igreja. Estou muito alegre. O pai também está alegre, mas nós não podemos parar em nós. Esse é o galardão. Você espera receber o galardão ou não? Você pode desfrutar a bênção. Como que você vai chegar lá com uma mão na frente e outra atrás, ou como é que vai ser? Não precisa sair desesperado, mas apenas entender. Eu já tenho meu irmão mais velho, eu vou começar pela minha família. Eu vou levar a minha família a conhecer o primogênito entre os muitos irmãos. Eu já sou irmão dele. Eu já tenho o mesmo pai dele. Mas eu quero fazer essa família crescer, uma multidão. É isso, a igreja é vitoriosa por causa disso, porque você, eu, nessa noite, sabemos agora a diferença entre verdade escrita e verdade vivida. Aquilo que está no papel e aquilo que saiu do papel. Sabemos a diferença entre teoria e experiência e queremos ter esse testemunho e essa posição de vencedor. Sabemos a diferença entre salvo e vencedor. Há diferença. O salvo, ele é salvo, mas pode não ser o vencedor. Agora, todo vencedor é uma pessoa salva que está praticando a fé. E por último, nós sabemos a diferença entre bênção e galardão. A bênção, você vai vir aqui no altar hoje, porque você está precisando dela. E ela já foi executada por Cristo. O galardão, você vai iniciar uma caminhada agora de ganhador de alma. Salomão diz que aquele que ganha a alma é sábio. Jesus disse que há festa no céu quando as almas são ganhas. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer empanturrar as igrejas todas. Mas nós estamos aqui, o Senhor quer empaturrar isso daqui. Nós vamos para um lugar maior, nós vamos preparando o corpo de Cristo para o arrebatamento e vamos ser usados pelo poder de Deus, porque nós somos vencedores em nome de Jesus. Fiquem em pezinho comigo. Em pé. Ergue a sua cabeça. A minha igreja é uma igreja de vencedor. Você vem aí, daí você vem até aqui. Você já